O 7º degrau da escada do céu revela o pranto santo. Lágrimas que purificam o coração, curam feridas e rompem paixões escondidas. São João Clímaco ensina que esse choro não é fraqueza, mas força que nasce da humildade, da compunção e do desejo sincero de Deus. Quem guarda esse dom torna-se leve, vigilante e capaz de amar com pureza. É o pranto que eleva a alma ao alto. E se você deseja subir ainda mais, venha comigo para o 8º degrau, da mortificação da ira. Capítulo 8, 8º degrau, da mortificação da ira. Assim como o fogo apaga com água, também as lágrimas apagam a chama da raiva e do ódio. Por isso, já que falamos do dom das lágrimas, agora é hora de falar sobre como controlar a ira. A ambição é um desejo sem fim por honra e elogios. Já a verdadeira mortificação da ira é um desejo sem fim de humildade, até mesmo de ser desprezado. Assim como a ira busca vingança, a mortificação busca aceitar humilhações sem se abalar. Controlar a ira é dominar a própria natureza, não ligando para ofensas, uma virtude conquistada com esforço e muita luta. Mansidão é um estado firme e constante da alma, que se mantém igual diante de críticas ou elogios, fama boa ou ruim. O começo da mortificação da ira é ficar calado quando o coração está perturbado. O meio é manter o coração tranquilo, sentindo o mínimo possível das ofensas. E o fim é alcançar uma paz estável e duradoura, mesmo diante de provocações e ataques espirituais. Ira é uma disposição para o ódio escondido, que nasce da memória das ofensas guardadas no coração. Ira é querer fazer mal a quem nos feriu. Fúria é uma explosão rápida e intensa do coração. Amargura é um movimento áspero e duro do nosso ânimo. Furor é uma paixão acelerada e descontrolada, que bagunça a pessoa por dentro e por fora. Assim como as trevas fogem quando o sol nasce, também todo furor e amargura vão embora quando o perfume da humildade começa a se espalhar no coração. Alguns, mesmo sendo muito inclinados a ficar com raiva, são negligentes para se tratar. Não se lembram daquela ameaça da Escritura. No momento da ira está a perdição e a queda. Assim como a pedra do moinho moe mais trigo em um instante do que uma mão em um dia inteiro, assim também essa paixão furiosa pode causar em um minuto mais estrago do que outras paixões em muito tempo. Um fogo forte soprado pelo vento destrói muito mais do que uma chama pequena que dura mais tempo. Por isso é preciso muita cautela contra essa paixão descontrolada. Assim como uma pedra cheia de pontas, quando esfregada contra outras, vai perdendo a aspereza, também o homem irritado e duro, convivendo com outros semelhantes, acaba de duas uma. Ou se acalma, ou foge das ocasiões de raiva. E essas fugas mostram sua fraqueza e servem de incentivo para crescer em humildade. O raivoso é como um possesso voluntário. Tomado pela paixão, cai em si mesmo e se destrói contra a vontade. E digo contra a vontade porque quanto mais o furor diminui a razão, mais tira a liberdade da pessoa. Nada combina menos com alguém em penitência do que o furor da ira, porque se a conversão precisa ser acompanhada de profunda humildade, a ira violenta é um grande sinal de orgulho. Se o auge da humildade é não se irritar diante do ofensor e ainda amá-lo com o coração tranquilo, o auge do furor é quando, mesmo sozinho, a pessoa se enfurece falando e gesticulando contra ele. Se o Espírito Santo é verdadeiramente a paz da alma e a ira é sua perturbação, e então uma das coisas que mais fecham as portas ao Espírito Santo e o fazem ir embora é essa paixão. Embora os filhos da ira sejam muitos e cruéis, um deles, mesmo sendo mau, às vezes acaba sendo útil. Vi pessoas que, ao explodirem de raiva, acabaram revelando a causa do rancor escondido por dias. E quando o ofensor entendeu o motivo, houve motivo de perdão, humildade e reconciliação. Assim, aquilo que o furor tinha destruído, a virtude da humildade consertou, como está escrito: o homem irritado provoca brigas,
e o paciente aplaca as já iniciadas. E também, a resposta suave acalma a ira, a palavra dura desperta o furor. Vi também pessoas que por fora mostravam calma e paciência, mas guardavam a ofensa profundamente no coração. Esses eu considerei piores do que os abertamente furiosos, porque com essa falsa aparência manchavam a pureza e a simplicidade da verdadeira mansidão. É importante nos prepararmos contra essa cobra que é a ira, ainda mais porque ela usa a nossa própria natureza como aliada, assim como a luxúria faz. Vi pessoas tão consumidas pela raiva que até perdiam a fome, deixando de comer, e com isso adicionando um veneno ao outro. Vi também quem, tomado pela ira, se jogava na gula para tentar se consolar da falta de vingança, saindo de um problema para cair em outro. Mas vi outros agindo com mais sabedoria, comiam de forma moderada, e usando essa pequena consolação junto com a razão, expulsaram um sentimento ruim. Isso lhes trouxe muito proveito, pois aprenderam a se controlar e não se entregar à ira. O canto dos salmos também acalma o coração, como a música de Davi acalmava Saul. Da mesma forma, o gosto pelas consolações de Deus expulsa da alma toda amargura e raiva, e também afasta os prazeres exagerados do corpo. Esse consolo do alto ajuda tanto contra a ira quanto contra os desejos da carne, desejos que muitas vezes o irado nem quer aproveitar, só para manter sua raiva. É muito útil termos horários bem organizados e saber o que fazer em cada momento. Quando não damos espaço para a ociosidade ou para o desânimo espiritual, a ira e outros inimigos não encontram brechas. Uma vez, estando perto da cela de alguns solitários, ouvi que discutiam com grande raiva, falando como se a pessoa que os ofendeu estivesse ali. Aconselhei-os com carinho que não vivessem mais isolados, se não queriam se transformar de homens em demônios, apodrecendo nessas paixões. Vi outros que gostavam de comer, beber e viver confortavelmente, mas que, por outro lado, pareciam mansos, amorosos e tranquilos, até com fama de santidade. A esses recomendei o contrário, que buscassem a solidão, que corta pela raiz essas ocasiões de prazeres. Caso contrário, de criaturas racionais, acabariam virando escravos dos vícios. Vi também alguns ainda mais infelizes, que não se encaixavam nem na solidão e nem na vida em grupo. Aconselhei que não se governassem sozinhos de jeito nenhum, e pedi aos seus mestres que tivessem paciência, alternando períodos em comunidade e períodos de retiro, sempre com obediência total ao superior. Quem vive atrás de prazeres prejudica a si mesmo e, no máximo, dá mau exemplo aos outros. Mas o irado como um lobo pode perturbar toda uma comunidade, ferindo e machucando muitas almas. É grave quando o coração está agitado pela ira. Como dizia o profeta, meus olhos se turvam de tanta raiva. Mas pior ainda é quando a agitação do coração vira palavras ásperas. E mais grave ainda, quando a pessoa quer resolver tudo com as mãos, agindo com violência, algo totalmente contrário à vida cristã, monástica e santa. Se quiseres tirar o cisco do olho do teu irmão, não o faça segurando uma viga. Ou seja, não tentes corrigir o outro com insultos ou atitudes agressivas, mas com mansidão e correção paciente. O apóstolo não disse a Timóteo: bate, fere, mas sim corrige, suplica, repreende com toda paciência e doutrina. E se for necessário algum castigo físico, que seja raro, e ainda assim não feito por ti, mas por outra pessoa designada. Se observarmos bem, veremos alguns que, apesar de muito irritados, também se entregam a jejuns, vigílias e solidão. E isso é esperteza do demônio, para levá-lo sob a aparência de penitência e exageros, que só os tornam mais sombrios e mais inclinados à raiva. Se um lobo ajudado pelo demônio consegue destruir um rebanho inteiro, um religioso prudente, como um vaso cheio de óleo, ajudado pelo anjo bom,
é capaz de transformar uma tempestade em calma e salvar todo o navio. Ele se torna exemplo para todos e receberá de Deus uma grande coroa pela paz que conquistou, assim como o outro receberá castigo pela desordem que causou. O caminho dessa bem-aventurada paciência começa sofrendo humilhações com dor, passa a suportá-las sem tristeza e termina em vê-las como honra e glória. Percebi algo triste nos que são inclinados à ira, uma soberba escondida. Depois de explodirem, ficavam com raiva por terem se deixado levar pela ira, caindo de um erro em outro. Fiquei impressionado com a astúcia dos demônios nisso tudo, a ponto de quase perder a esperança em mim mesmo. Se alguém percebe que dia após dia está sendo vencido pelo orgulho, pela maldade e pela falsidade, e quer pegar as armas da mansidão e da paciência para lutar contra esses vícios, deve entrar no mosteiro como quem entra numa oficina pesada, tipo uma batagem ou lavanderia. E se quiser ser totalmente curado, deve procurar conviver com os religiosos mais rigorosos e exigentes, para que, sendo ali provocado, humilhado, colocado à prova com ofensas, trabalhos duros e correções severas, sua alma fique como um pano bem batido e limpo de toda a sujeira dos pecados que carregava. E não é exagero dizer que as ofensas e humilhações são como uma lavagem espiritual para a alma. Afinal, até no nosso jeito comum de falar, quando ofendemos alguém, dizemos que deixamos a pessoa bem ensaboada. Existe uma forma de mortificar a ira própria dos iniciantes, que nasce da dor e da penitência. E existe outra própria dos mais avançados. A primeira é controlada pela virtude das lágrimas como um freio. Já a segunda está como uma serpente decapitada por um facão afiado. Isto é, pela tranquilidade de espírito, que como rainha e senhora mantém todas as paixões dominadas. Eu vi uma vez 3 monges que tinham sido ofendidos e humilhados. Um segurava a raiva do coração com o silêncio. Outro ficava feliz pela oportunidade de mérito que tinha recebido, sentindo pena do agressor. E o outro, pensando só no sofrimento do próximo, derramava muitas lágrimas. Era muito bonito ver aqueles 3 servos de Deus, um movido pelo temor de Deus, outro pelo desejo da recompensa eterna, e o outro movido apenas pela caridade sincera e perfeita. Assim como a febre do corpo, apesar de ser uma só, pode vir de muitas causas diferentes, também o calor da ira e provavelmente o das outras paixões pode nascer de vários motivos. Por isso, não faz sentido dar uma regra única para algo tão variado. Cada um precisa buscar o remédio conforme sua situação e esforço. Assim, o primeiro remédio é que cada pessoa tente entender a causa da própria paixão. E, entendida a causa, corte-a pela raiz, buscando ajuda tanto de Deus quanto dos homens. Isto é, da orientação de pessoas espiritualmente maduras. E aqueles que quiserem refletir conosco sobre esse assunto, entrem numa espécie de tribunal interior, como nos tribunais do mundo, onde os juízes investigam e julgam os réus. E ali procurem descobrir as causas e efeitos dessas paixões e o remédio para elas. Que este tirano à ira seja amarrado com as cordas da mansidão e açoitado com o chicote da paciência. Que seja levado pela caridade ao tribunal da razão e, posto sobre interrogatório, sejam feitas a ele estas perguntas. Diz-nos, ó tirano tolo e vergonhoso, o nome dos pais que te deram a vida, dos teus filhos e filhas perversos, e também daqueles que te destroem. Interrogado assim, ele responderá: muitos colaboram para minha existência, e o pai que me gerou se chama orgulho. Minhas mães são a vaidade, a cobiça e a gula, e às vezes a luxúria. Minhas filhas são guardar rancor, criar inimizade, teimar e desejar o mal. Meus inimigos que agora me têm acorrentado são a mansidão e o esforço para dominar a ira. E quem está em guerra aberta contra mim é a humildade. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal.
Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!